Não faço a menor ideia. É um objeto bonito, é um objeto grande pela sua dimensão, pela sua complexidade também, né? De quem pode ter sido isso, hein? Muita gente sente saudade desse objeto no museu. Eu acredito que tenha sido usada para transporte de figuras do governo, né? Porque ela não é uma carruagem popular. E ela está exposta no museu. Ou esteve. Lembro sim, ficava lá embaixo no corredor. Ela chegou no museu em 1959 e ela ficou exposta até 2018. Então acho que é um objeto que esteve sempre presente nas últimas décadas. E isso acaba ficando na memória das pessoas. Carruagem e os demais veículos foram os primeiros objetos a sair do edifício, quando começamos a retirada do acervo todo para a reforma do prédio. Eu tenho recordação dessa carruagem no museu, mas eu não vou lembrar o dono. Eu acho que ela está bem próxima de nós, aqui nessa reserva, né? Então, aquilo que você vê numa exposição é um pedacinho, é 1% daquilo que a gente tem guardado. E a gente tem guardado não é para ficar escondido, a gente estuda esses objetos. As reservas técnicas não são um depósito, elas são o lugar onde nós reunimos documentos. Assim como uma ciência biomédica precisa de um laboratório e tem lá os seus documentos, as suas plantas ou vírus, ou seja o que for, nós precisamos de documentos também. As reservas técnicas não são um depósito, de forma nenhuma. É onde nós temos os acervos textuais, documentos iconográficos e os próprios objetos, que a gente chama de documentos tridimensionais, que estão juntos com a nossa equipe, que trabalham cotidianamente com eles, seja catalogando, seja conservando, seja pesquisando esse acervo. Não, a gente não usa essa palavra depósito, porque depósito remete a algo que não tem uma sistematização, uma organização. Reserva técnica tem. Se um pesquisador quiser procurar um documento, uma caixa de fósforo, eu preciso saber exatamente onde ela está, em qual armário, prateleira, caixa, gaveta. Bom dia, Yuki. Tudo bom? As reservas técnicas não são abertas ao público para visitação, mas o acervo está disponível aos pesquisadores. Desde alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, professores, equipes de teatro, de televisão, que usam os objetos para entender alguma coisa da sociedade. O museu ele tem uma coleção de grande importância para os estudos de história e especialmente cultura material. Existe todo um trabalho de pesquisa que acontece nos bastidores. Pesquisa como esta que eu venho desenvolvendo, que são estudos pós-doutorais, né? Essa letra também nós identificamos, né? E aqui no museu eu tive a oportunidade então de analisar alguns impressos produzidos pelas oficinas tipográficas paulistanas que estavam ativas no começo do século XX. E enfim, a gente está trabalhando nessa catalogação para incorporar esse acervo ao museu. Nós temos 4 linhas de pesquisa que nos orientam a pesquisar esses objetos, que são cotidiano e sociedade, universo do trabalho, história do imaginário e história institucional. Nossa, por favor, Pedrão. Por meio dessas 4 linhas, então, a gente informa
o público, não só o acadêmico, mas também o público interessado em história, outras formas de estudar aqui os acervos que temos, estudar outras realidades socioeconômicas por meio da cultura material. Quando nós estávamos montando as nossas exposições para a reabertura do museu em 2022, nós decidimos resumir as atividades que nós fazemos aqui no museu em 4 grandes etapas que nós chamamos de 4 Cs, que é coletar, catalogar, conservar e comunicar. Esse álbum é muito especial porque ele foi trazido por uma garota de 15 anos que nos procurou com esse álbum na mão, dizendo assim: meu pai é catador e ele pegou isso aqui do lixo e me deu de presente. O coletar eu diria que é onde nasce o ciclo curatorial, né? Porque é o momento que a gente tira o objeto do seu contexto e musealiza, e a partir daí vão se desenvolver os outros Cs. Essa entrada pode ser por uma coleta passiva, ou seja, nós recebemos esses objetos por doação, mas ele pode ser também uma coleta ativa, em que a gente busca esses objetos para preencher lacunas no nosso acervo, para criar novas coleções, e nós podemos também comprar esses acervos. Essa era a cadeira do estúdio do Militão. O Militão fotografava personagens anônimos, né? E na coleção de fotografias que nós temos, a gente vê essa cadeira, né? Era a cadeira do estúdio onde as pessoas sentavam para serem fotografadas. E ele fotografou milhares de pessoas. Uma das questões de gênero que me chama muito a atenção é a forma como a mulher se deixa fotografar, que é de lado, né? Essas posturas assim, como esta, ou vamos ver outras aqui. Esta, por exemplo, né? Você não tem homens se fotografando de lado. Os homens fotografam de frente, a maioria tem um grau mais alto de individualização. E ele faz isso valorizando o rosto, né? Quando você tem uma foto de casal, quando um senta, é o homem que senta. Isso tem a ver com direito ao conforto e conforto associado a poder masculino, masculinidade, né? O ciclo curatorial é um ciclo solidário, né, de atividades. A gente trabalha integradamente, então tudo que você conseguir ali a respeito daquele objeto que você está catalogando, vai abrir uma ficha, ele vai ter um número e as informações com relação a ele são informações relacionadas aos interesses de pesquisa da instituição. Então esse diálogo a gente costuma manter sempre com as pessoas que estão documentando os acervos. Essa é a coleção Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Esta é uma foto interessante, que mostra a mulher completamente se apresentando de perfil, né? Uma fotografia de 1902. Além de ser uma coleção muito bonita, porque ela tem vários tipos de fotografia do século XIX, final do século XIX e início do século XX, ela é muito interessante pela sua materialidade. Então tem algumas joias preciosas, como daguerreótipos, ambrótipos, ferrótipos. A gente vai continuar deixando essa coleção completa e também a professora Vânia vai estudar essa coleção e catalogar ela. Então nós vamos deixar um trabalho que é uma pesquisa, né? Acho que as pessoas reclamam da ausência desse objeto no museu porque elas imaginam, por meio desses objetos, um passado glorioso e um passado rico. Então, essa diferença daquilo que o mundo era antes e está agora, ela fica muito evidente nesse objeto. E esse elemento, essa travessa era usada para animais, né? O futuro da carruagem, ele tem que ser um projeto de restauração
para que ela possa continuar servindo de fonte para pesquisas, para estudos, para todo mundo que quiser vê-la. O mundo de conservação hoje é um mundo de ciência aplicada, que está avançando a cada ano, mudando tecnologias, as novas pesquisas trazem novos conhecimentos, novos materiais. A conservação, ela é uma fase quando o acervo coletado, catalogado, então ele passou por uma triagem anterior e ele vem para esses cuidados físicos, né? Então a gente vai olhar para esse objeto, dimensionar ele, ver quais materiais são presentes e a gente avalia o estado de conservação. Então, quais danos são presentes, o que precisa em termos de cuidado. Então, a gente faz isso sistematicamente para os objetos específicos ou para os conjuntos desses materiais. Então, é muito importante para o museu ele ter outras formas de externalizar os conhecimentos produzidos que não a exposição. Porque a exposição é um momento em que o visitante vem aqui e observa, né, e interage com o que nós discutimos aqui no museu. Mas, para além das exposições, nós temos as publicações e para cada uma delas nós temos o que nós chamamos de um livro temático. Para além dos livros, nós temos um periódico que é a Análise do Museu Paulista. Ele é um periódico científico que existe desde 1922, quando nós completamos o primeiro centenário da independência. Aos poucos o museu foi construindo uma estrutura maior, né, mais encorpada, para dar conta de todas as suas atividades. E agora que ele reabriu, ele ficou muito grande. Essa coleção, ela fala de uma filha que reuniu as coisas de seu pai para tentar manter um laço com essa pessoa que já se foi. Meu pai, eu acho que tinha sentimento de arquivista ou era um historiador nato, porque ele guardava absolutamente tudo. É meu pai. Eu aqui, meu Deus, faz uns 20 e poucos anos essa foto. Quando isso aconteceu, do museu se interessar pela coleção e vir parar no museu, ele foi soldado, projetista de cinema. A gente ficou assim, sabe, passado e não acreditando. Como assim, meu pai? E parar no Museu Ipiranga, né? O último cigarro do meu avô. Então aqui está a história da minha família. As coleções servem para isso, para a gente criar conexões, laços identitários, para conhecermos alguma coisa ou alguma pessoa. A gente foi envelhecendo aqui, aprendendo, investindo muito, a gente adora esse lugar. E ele foi crescendo e respondendo bem. Eu me sinto muito parte desse sucesso que o museu está hoje, acho que alcançando, essa visibilidade, essa reabertura num outro patamar, né? Isso me dá muita alegria. A gente preserva essa história já há 130 anos e que a gente espera continuar muitos anos ainda.